Hoje eu vou falar sobre um tema interessante e me chamou a atenção, porque o mês de maio começou com esse tema. O primeiro estudo que o pastor Pércio trouxe aqui, no dia 1º de maio, foi um feriado, ele falou sobre esse tema, e a mensagem dele tinha como título O Uso do Poder, em Isaías 10. E eu vou falar hoje sobre quando o poder se torna um problema. Quando o poder se torna um problema. Para nós refletirmos nesse ensino, quero te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Quando o poder se torna um problema. Isso não é coincidência, né? O pastor começar o mês falando de poder e ia terminar o mês falando de poder. Penso que o Senhor dirige todas as coisas. É porque o pastor me convidou para pregar nesse dia, já faz mais de 2 meses. 2 Crônicas 26, na verdade o capítulo inteiro é o contexto que vamos estar abordando, mas vamos ler a partir do verso 16. A partir do versículo 16, depois eu vou estar situando os irmãos aí sobre essa história. 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 16, eu vou ler na minha versão Almeida Corrigida Fiel, queria que você acompanhasse na sua, ok? 2 Crônicas 26, a partir do verso 16, diz assim: Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram-lhe ao rei Uzias, e lhes disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Verso 19. Então Uzias se indignou, e tinha incensário na sua mão, para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha um encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que eram dos reis, porque disseram: leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Certamente, os irmãos já ouviram falar do rei Uzias, e é o personagem que vamos estar trabalhando nessa noite, aqui, um pouco sobre a história dele e o seu reinado. Eu particularmente gosto muito de pregar sobre personagens bíblicos, porque acredito que a nossa identificação, ela é direta, ela é rápida. Quando se fala de pessoas, parece que a gente sempre se vê, né? Eu me lembro do Sermão da Recuperação, João, quando as pessoas fazem a partilha, é importante a partilha, porque na partilha você parece estar ouvindo a sua história, e aí é uma identificação. Então, comentar sobre alguns personagens, né, bíblicos, tem essa particularidade, né? São chamados de arquétipos, né? Ou modelos.
a Bíblia tem bastante arquétipos a serem observados. E Uzias é um deles, para nós pensarmos, para nós entendermos um pouco a sua história e quais foram as implicações que o poder teve na vida do rei Uzias. Talvez quando se fala nesse rei, você tem em memória lá em Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías cita isso quando é o seu chamado. E às vezes nosso conhecimento desse rei está restringido a essa expressão. E segundo a Crônicas, também Reis traz em detalhe como foi o seu reinado. E o reinado de Uzias foi um reinado próspero. Irmãos, eu não sabia, tive que pesquisar e descobri que Uzias, em termos de fama e poder, ele só perdeu para Salomão. Depois de Salomão, não houve um rei tão famoso como Uzias. Interessante que ele começou a reinar ainda adolescente. O texto fala que ele tinha 16 anos de idade. E ele foi um dos reis que mais tempo reinou. 52 anos ele reinou. E ele reinou na época do reino dividido. Os irmãos sabem que era um reino só, Israel, quando Saul, primeiro rei, Davi, e depois Salomão. Depois de Salomão, seu filho Roboão assume. Há um conflito, uma situação difícil, que o povo está sofrendo ali de opressão, de impostos. O reino se divide aqui, em Roboão e em Jeroboão, aonde passa a haver o reino do sul, o reino do norte, Judá e Israel. E Uzias aqui, ele é o 10º rei do reino de Judá. Ele é o 10º. E é o rei que mais tempo reinou, substituindo o seu pai, Amazias. Interessante que o início do reinado de Uzias foi tão bom quanto seu pai, foi próspero. Nessa época aqui, o povo de Judá, que não tinha armamentos de guerra, equipamentos modernos, nessa época eles começaram a fabricar. Uzias estabeleceu homens, líderes, peritos em armas de guerra, peritos em equipamentos, em carruagens, e foi uma época de muita tecnologia para o povo de Judá. Então, o povo de Judá tinha um exército poderoso, tinha grandes lideranças, tinha muitos homens, 300 mil, e cerca de mais de 2 mil, representando cada família. Então, era realmente um reinado próspero. E Uzias aqui ele está quase 800 anos antes de Jesus. E que bom seria se o problema que Uzias enfrentou tivesse ficado 800 anos antes de Jesus. Mas na verdade, como eu iniciei essa palavra, a Bíblia é um livro de arquétipos, de modelo, e nós, ao olharmos para esses personagens, para esses líderes, em algum momento nós vamos nos identificar. Talvez você me pergunte, essa palavra talvez não sirva para mim, porque eu não tenho todo esse poder de Uzias. Eu não tenho o poder do Pilatos que você citou aqui. Então essa palavra não me serve. E é um grande engano, que o poder, ele está presente na nossa sociedade. Mudam os níveis, muda a grandeza, muda o foco, muda o tipo, mas o poder existe. Se você tem uma pessoa sobre a sua tutela, o seu cuidado, o seu comando, há um poder em você. Há uma liderança em você. Se algo você cuida, se algo você representa, há uma liderança em você. Há uma confiança em você. Há uma expectativa em você, como havia no rei Uzias. E ele começou muito bem. Me chama a atenção uma frase no final do versículo 5, que você pode ver na sua Bíblia aí. No finalzinho do versículo 5, diz o seguinte: e nos dias que buscou ao Senhor, o que diz? Deus fez prosperar. E nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Irmãos, nós como crentes em Jesus Cristo, de antemão, temos que ter essa ciência da onde vem a nossa prosperidade, a nossa conquista, os nossos alcances. Vem do nosso Deus. Irmãos, mais simples do que colocar um ovo em pé, servir ao Senhor com retidão e fidelidade vai proporcionar a nós prosperidade. Eu não quero que você se iluda em pensar que a prosperidade ela está restringida às conquistas materiais. Eu diria que conquistas materiais é diminuírem muito a prosperidade. Ser próspero no Senhor é muito mais que conquistas materiais tão difundido
pela teologia da prosperidade. Ser próspero no Senhor é ser usado por Deus, é ter um relacionamento com o Senhor, é ter uma vida de intimidade e constância, ter um relacionamento próximo com esse Deus, ter uma vida pautada e conduzida pelo nosso Senhor. E assim começou Uzias. Ele começou nesse relacionamento. Interessante que ele não começou sozinho, ele tinha apoio, ele tinha inclusive orientação espiritual. Havia um profeta na sua época, Zacarias, não é o Zacarias ali que nós temos ali, dos profetas menores, mas havia um profeta Zacarias que o instruiu na área religiosa, na área do conhecimento de Deus. Enquanto Uzias manteve relacionamento com esse homem, andando na presença de Deus, cumprindo a sua vida de retidão, ele prosperou. O Senhor o fez prosperar e ele era admirado por todos os povos vizinhos. Uzias reconquistou cidades tomadas por inimigos. Uzias construiu outras cidades para o povo de Judá. Foi um tempo de tamanha prosperidade, alegria e fortaleza para o povo de Deus. Eles estavam protegidos. Eles estavam num tempo muito bom. E o seu reino foi desenvolvido em meio a essa prosperidade e essa fama reconhecida por muitos à sua volta. Mas interessante que nem tudo que começa bem, termina bem. E com Uzias não foi diferente. O trecho que eu li para os irmãos aqui é o trecho onde o reinado dele começa em uma descendente crítica. Onde ele começa a se perder. Me chama a atenção o verso 16 que nós lemos, que diz: mas havendo já se fortificado, algumas versões, mas tornando-se poderoso. O texto fala que ele se exaltou, o seu coração se corrompeu, ele se perdeu. E quantos não se perdem em meio ao poder? Há uma frase antiga que diz, né, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Dê poder a ela que você vai conhecer quem é essa pessoa. Quantas pessoas não se perdem quando chegam a um certo patamar da vida e da caminhada? E o que nós, crentes em Jesus, podemos considerar, podemos pensar, com base nessa história, com base nessa experiência desse rei, como nós, que servimos ao Senhor, podemos considerar isso para não trilhar os mesmos caminhos que conduziu Uzias à ruína e à vergonha. Se você prestou atenção na leitura que fizemos, o texto fala que ele adquiriu uma doença para a época terrível, lepra, e numa região incomum. O texto fala que foi na testa. Então a gente percebe que por trás desse juízo iminente de Deus, esse juízo de momento do Senhor, estava a exposição da vergonha para este rei. Interessante que a palavra de Deus nos fala que aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. E Uzias, ele é humilhado. Interessante que muitos caem em várias áreas da vida. E a única situação onde Uzias pegou aqui foi na área religiosa. Foi na área do seu relacionamento com Deus. Foi aqui que ele errou, foi aqui que ele se perdeu, foi aqui que Uzias comprometeu o seu reinado, a partir do seu relacionamento com Deus. Meus irmãos, lembrar que toda a nossa conquista, toda a nossa prosperidade vem do Senhor, fará toda a diferença para lidarmos com o poder. Lembrar que vem de Deus. Lembrar que, apesar da minha capacitação, apesar dos meus tempos de estudo, do meu esforço, dedicação, muito sim claro, me esforçando, me equipando para o mercado de trabalho, para uma vida acadêmica, nós temos que reconhecer, se não for o Senhor, se não for o Senhor, se não considerarmos que o Senhor está conosco, ficaremos ensimesmados, ficaremos soberbos, ficaremos cheios de si e certamente vamos nos perder na caminhada da vida. Portanto, brevemente, eu queria compartilhar com os irmãos alguns produtos que o poder produz na vida daquele que não sabe lidar com esse poder, com base na história desse rei que está diante de nós. Mas antes, eu queria destacar que há pelo menos duas posturas
obcecantes diante do poder. As pessoas têm duas posturas básicas, assim, que deixam elas obcecadas diante do poder. A primeira é provar que tem esse poder. As pessoas desejam deixar isso bem claro, destacado, evidente, que elas têm esse poder. Uma outra postura que as pessoas têm diante do poder é não abrir mão desse poder, em hipótese alguma. Interessante, essas duas posturas é muito comum no ambiente de trabalho, por exemplo. Alguém que alcança um cargo lá, desejado, um bom salário, mas a pessoa quer mostrar onde ela chegou, quer destacar, e inclusive quer manter aqui. Interessante, queridos, que todos nós, o poder não é algo inerente a nós, não é algo próprio de nós, não nascemos com esse poder. O poder é algo outorgado, é algo confiado, é algo dado a nós. E a grande questão está aí. Como lidamos com esse poder? A grande maioria se perde. A grande maioria se perde. E é preciso reconhecer que tudo vem do Senhor, para não se perder diante do poder. Eu queria então ver com os irmãos, pelo menos, o que o poder produziu na vida do rei Uzias, que perigosamente pode produzir nas nossas vidas. O primeiro produto que o poder produziu na vida do rei Uzias chama-se soberba. O primeiro produto que esse poder produziu chama-se soberba. E Provérbios 16, 18, que a soberba precede a queda. E outras palavras sinônimas de soberba é altivez, é arrogância. Conhece pessoas assim? Deve conhecer. E o versículo 16 que nós lemos, que fala que o seu coração, os seus sentimentos, a sua internalidade o conduziu à corrupção. Porque, queridos, automaticamente sabendo, todos nós temos essa tendência, essa inclinação ao erro, à corrupção, a se perder, a se deixar levar. E se não for o Senhor em nossa vida, em nossas vidas, em nossa história, se não for Cristo, se for o Espírito de Deus, ai de nós. E Uzias se deixa levar pela soberba. E me fez lembrar uma história interessante. Não sei quantos conhecem a história do boi Santa Maria. Talvez não, né? Eu vou começar a contar, se você conhecer. Havia um fiscal do governo que ele foi visitar algumas fazendas no interior do país, porque estavam desconfiados de invasões de terras e de criação ilícita de alguns animais. E esses fiscais começaram por várias fazendas ali, Brasil afora, visitá-las. E um dos fiscais, bem arrogante, bem soberbo, chegou em uma determinada fazenda, e ele bateu palma, e surgiu o administrador da fazenda, para atendê-lo. E ele logo se identificou e disse: olha, eu sou o fiscal aqui do governo, nós estamos com um trabalho de fiscalização aqui das terras, dos animais, e eu vou aí entrar na sua propriedade para fazer uma fiscalização. Antes que o administrador fosse falar algo para ele, justificar, ele pediu que ele se calasse e mostrou para ele o crachá. Tirou o crachá e falou: você sabe o que você está falando? Não me interrompa, não se justifique, eu vou entrar e vou fiscalizar. O administrador olhou aquela postura, olhou aquele crachá e permitiu que ele entrasse. Passados alguns minutos, esse fiscal começa numa gritaria terrível e numa correria naquela fazenda. Socorro, socorro, gritando e correndo. O boi Santa Maria estava correndo atrás dele. E ele estava desesperado. E o que o administrador ia falar para ele era que o boi estava solto. Mas ele não deixou falar. Ele mostrou a sua credencial e invadiu a fazenda. Ele estava desesperado e gritando: faça alguma coisa, administrador, faça alguma coisa. E aí o administrador falou para ele, gritou: olha, mostra o crachá para ele. Interessante, né? Mostra o crachá para o boi Santa Maria. Quem sabe ele vai se sentir intimidado. É uma história engraçada, fictícia, mas que traz mesmo na sua raiz o que a soberba pode nos conduzir.
o que é soberba, a altivez, o se achar algo, o que isso pode nos conduzir? E Uzias vinha bem, ele vinha tranquilo, não há nada de se falar de Uzias quanto à sua administração do reinado, não havia nada assim na área moral, na área financeira, não havia exploração, não há citação aqui de idolatria. Mas de repente Uzias ele se vê diante do santuário e ele quer fazer algo que não competia a ele que o fizesse. Percebe, irmãos, que a soberba e o autoritarismo caminham juntos. É uma combinação perigosíssima para nos conduzir à vergonha e à exposição. A autoexaltação e esse tipo de postura vai nos conduzir à humilhação e à vergonha, como Uzias sofreu. A soberba faz o indivíduo insaciável por mais poder, mais reconhecimento, mais apreciação. Quanto mais eu me tornar visto, elogiado, citado, melhor. Ninguém quer passar desapercebido, mas quer ser admirado, quer ser observado. Hoje em algumas igrejas, não basta você ser um dirigente, não basta ser um pastor, um bispo, um apóstolo, um anjo, não basta ser Deus. E essa foi a soberba de Lúcifer. Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós percebemos que a Escritura, há várias situações que o homem tentou se sobrepor, o homem tentou se destacar, o homem tentou se elevar, ele foi humilhado e ele foi envergonhado. Uzias se corrompeu, transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Não competia a nenhum rei fazer esse ato de culto. Esse ato era exclusivo, restrito à descendência de Arão, aos sacerdotes, aonde Uzias é repreendido. E aqui nós caminhamos para um outro produto que o poder proporciona e produz na vida daquele que não sabe lidar com isso, que é a falta de limite. Talvez tudo que Uzias fazia dava certo, tudo que ele colocava na mão prosperava, todos elogiavam e aplaudiam, então Uzias viu-se sem limite. Geralmente, as pessoas que estão cheias de poder, elas se acham sem limites. Há uma frase que diz: poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente. Forte essa frase, mas uma grande verdade. Uzias acreditava que tinha o poder absoluto e a supremacia, e se corrompeu. E se corrompeu a ponto de querer fazer algo, a ponto de querer oferecer culto que não competia a ele. Acendeu incenso, não competia a ele. Perceba que toda a sorte de abuso está vinculada à falta de limite do poder. Toda a sorte de abuso está vinculada à falta do uso sem limite do poder. Não sei se você já teve experiência, está diante de pessoas que era terrível, que a pessoa faltou pisar em cima de você e limpar os pés. Tamanha posição que se tinha, tamanha grandiosidade, reconhecimento, e aí a pessoa acha que não tem limite, e que pode fazer o que quiser, com quem quiser, a hora que quiser, não há restrição, não há ética, nada impede, nada interpõe. O contexto que lemos tem algo interessante ainda. Há outro versículo que eu queria citar para os irmãos. Versículo 12 e 13. O total de chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600. E debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa,
para ajudar o rei contra os inimigos. Quanto apoio Uzias tinha! Com armas belicosas, armas modernas, armas poderosas, armas bem desenvolvidas, com alta tecnologia. Uzias só tinha essa quantidade de 1.000 homens, 307.000 homens, que o consultavam, que estavam à sua frente e que o proporcionavam a Uzias vitórias. Talvez faltaria, nas palavras de Uzias, o reconhecimento do seu exército, o reconhecimento daqueles que lutavam por ele. Talvez faltava ele citar essas pessoas, mas não. O destaque vinha sobre ele, a fama e o reconhecimento vinha sobre Uzias, e ele não media esforços em adquirir aquilo para si. Números 3, 18, ele fala sobre o ofício que é restringido ao sacerdote. A falta de limite no poder me faz partidarista, seletivo, e eu posso disseminar a injustiça também. Geralmente a pessoa que é cheia do poder, ela se torna seletiva, muitas vezes. Ela tem as suas preferências, os seus preferidos, as suas escolhas. Aqueles que têm determinada liberdade e outros não. E perceba que Uzias, quando entra no templo e começa a oferecer aquele incenso, tal, preparar aquele momento, e aqueles homens entram. O texto fala que entra o sacerdote, Asaías, com outros 80 junto com ele, para o impedir. O texto fala que Uzias se sente ofendido com aquilo. Verso 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Me chama a atenção, porque eu posso imaginar que não seja fácil corrigir uma autoridade, corrigir um rei, um monarca. Por exemplo, quando eu pensei nesses sacerdotes que entraram com coragem e ousadia para impedir aquele ato de rei Uzias, eu me lembrei, por exemplo, de Natã, quando foi repreender o rei Davi, na ocasião em que ele cometeu o pecado, tomando a mulher de Urias. Posso imaginar o drama de Natã para chamar a atenção do rei, e interessante que ele é estratégico e conta uma história de uma ovelhinha, de um visitante e tal, e diante daquela trama, ele consegue extrair do rei Davi uma revolta, e a frase, este homem é você, foi a frase que fez Davi refletir, cair, reconhecer, e é a história que nós conhecemos. Ele sofre pelas consequências, mas Davi se arrepende. E ali ele escreve, Salmo 51, por exemplo, não tire de mim o teu espírito, Senhor. Uma postura que nós não vimos acontecer com o rei Uzias quando foi repreendido. Ele também foi repreendido. E talvez Uzias poderia se humilhar, reconhecer, podia parar por ali, mas o texto fala que não. Uzias, ele não se humilha, porque geralmente a pessoa cheia de poder, ela se acha sem limites. E um outro produto desse excessivo poder chama-se insubmissão. Insubmissão, submeter-se, é colocar debaixo de uma autoridade, de uma correção. Certamente, Uzias sentiu-se incorrigível. Ser corrigido ali para ele seria humilhação, porque afinal, além do sacerdote, havia outros 80. Ele estava no templo do Senhor. Seria difícil para ele passar por aquele momento, admitir tamanha exposição e humilhação. E o texto fala que o fato de ele resistir àqueles homens, a vergonha veio mesmo assim. O problema da insubmissão se instala no fato de Uzias se achar incorrigível. E, queridos, o poder no campo religioso, ele se torna muito mais perigoso. O poder no campo religioso, o abuso do poder no campo religioso se torna muito perigoso. E eu sei que você conhece a internet por aí, em alguns casos, e algumas histórias de grandes líderes religiosos que abusaram do poder e feriram muitas pessoas. Eu conheço, por exemplo, muitas pessoas que não frequentam mais igreja porque foram abusadas por líderes, detentores de
todo poder. Abusaram, feriram, machucaram, humilharam, não se arrependeram. Não se submeteram. E o estrago ficou. E as marcas ficaram. Versículo 18: resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Quando o sacerdote cita isso, talvez a intenção de Uzias seria essa mesmo: conquistar a honra diante de Deus. Talvez Uzias pensava: já impressionei muita gente, já impressionei exércitos inimigos, já impressionei o Egito, já impressionei tantos povos à minha volta, tantas pessoas, eu preciso impressionar Deus. E aí, aonde ele tenta oficiar aquilo que não compete. E essa frase: não será isto honra da tua parte diante do Senhor, ou seja, o Senhor não vai se agradar, o Senhor não vai se sentir feliz com essa sua postura. O verso 19 fala que então Uzias se indignou. O verso 19 não fala que Uzias se humilhou. O verso 19 não fala que Uzias se arrependeu. O verso 19 não fala que Uzias caiu em si. O verso 19 fala que Uzias se indignou. Se indignou. E queridos, o Senhor nos conhece profundamente. E Ele sabe quando alguma situação nos causa indignação. Ele sabe quando nós resistimos e não queremos nos submeter a uma correção. Eu confesso que eu fico muito admirado quando eu vejo um grande líder religioso, pastor, se humilhando, demonstrando que ele é passivo de erro, de falhas. E eu gosto muito. E uma das partes que mais me chama a atenção numa ministração, numa pregação, é quando, por exemplo, esse ministro, esse líder, fala de si e das suas possibilidades de falha. Porque num ambiente como esse, esses 15 centímetros aqui de altura, muitas vezes é sedutor e nos faz acreditar que somos livres de erros, pecados e falhas, que estamos acima do bem e do mal, que só o Senhor pode nos corrigir. E assim nos enganamos. E às vezes é preciso vir uma lepra na testa para compreendermos quem somos, o que somos e até onde podemos ir. Uzias não se submete. Uzias não se humilha, mas se indigna. O texto está na sua mão. Estava preparado para fazer algo que não competia. E o texto continua aqui, diz que indignando-se ele contra os sacerdotes, contra aqueles que vieram impedir ele daquele ato passivo de morte, a lepra lhe saiu na testa. E aí, interessante que a passagem continua: a lepra saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Essas expressões quer dizer tamanha exposição. Um local incomum. Como esconder uma lepra na testa? Uma doença que se dava geralmente no tórax, no corpo, nos braços. Talvez pelas roupas que usavam na época, talvez poderia esconder aquelas manchas, mas Uzias tem um local incomum onde a lepra surge. E diante de quem surge. E todos, ao visualizar aquilo, percebem que ele tem que ser afastado, isolado, sabe? É tipo a Covid-19 da época. Ele tinha que ser isolado. Isso já estava prescrito na lei. Ele não poderia ficar mais em meio à sociedade, não poderia mais ser rei. Ele tinha que ficar numa casa separada. E o texto fala que ele se percebe assim. O texto fala. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, versículo 20, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Insubmissão, soberba, falta de limite, produto do poder, do mal
uso do poder. Quando o poder se torna um problema. O poder se torna um problema. Quando ele produz soberba na minha vida, ele produz falta de limite, ele produz insubmissão. Querido, o poder, posição, o nome, o reconhecimento na vida daquele que serve ao Senhor com fidelidade, na vida daquele que reconhece que é o Senhor que o faz prosperar, é uma arma poderosa contra o inimigo, contra o diabo, contra todos aqueles que se levantam contra a obra do Senhor. O poder bem canalizado, o poder que grandes líderes do Senhor tiveram e não se venderam, ele se torna uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Que nós possamos sempre reconhecer que o poder não é algo inerente a nós, é outorgado, é confiado. E muito mais nós servimos ao Senhor, vem de Deus. Posição que Deus te coloque, cargo, função, seja qual for, cuidado para não se perder nisso. Não espere vir a vergonha para você se humilhar, reconhecer que errou e que falhou. Assim ficou leproso, Uzias, versículo 21, até ao dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, assumiu interinamente o seu lugar, encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Os irmãos podem imaginar o quanto aquilo abalou o reinado de Uzias, quanto aquilo se tornou crítico para o seu reinado. É mais ou menos próximo daqui que surge o profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. Ele fala que eu vi o Senhor dos Exércitos. É aqui no contexto onde a vida de Uzias vai definhando, ele fica separado e isolado, ali ele morre. E o texto fala que ele é enterrado na terra dos reis, mas esse local, lá no local onde os reis são enterrados, ele também fica excluído, separado, por causa da doença, por causa da enfermidade que ele tem, até na sua morte ele é separado. Queridos, se não reconhecermos que toda a honra, toda a glória, todo o poder vem do Senhor, e que Ele confiou a mim esse ministério, esse cuidado, esse serviço, porque quando falo em serviço, eu lembrei de uma frase do Paul Tillich, que é um teólogo, que ele fala que o contrário de poder não é fraqueza, mas serviço. Achei espetacular essa frase do teólogo Paul Tillich. O contrário de poder não é fraqueza, mas serviço. Então, querido, quanto mais posição, quanto mais poder, mais nome, reconhecimento, sirva mais. Sirva os outros, sirva o próximo, socorre, canalize para o benefício do outro. É isso que Jesus vai ensinar. Expressar nosso amor a Deus, servindo uns aos outros. Não vamos permitir que o poder, seja ele em que nível for, venha nos corromper, porque corrompeu Uzias e culminou na sua morte, naquela condição. Seu filho, Jotão, assumiu de maneira eminente o reinado, de maneira interina. Alguém tinha que segurar aquela situação, porque o rei foi humilhado e envergonhado. Um rei famoso, poderoso, rico, próspero, admirado, mas que tinha tudo isso, que o versículo 5 fala: o Senhor o fez prosperar. Que eu e você possamos reconhecer, tudo que temos vem do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, somente a Ele todo louvor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua história. Em nome de Jesus, quero orar com os irmãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos te agradecer por esse tempo de reflexão na Tua Palavra, na vida do rei Uzias, Pai. Um homem que começou muito bem o seu reinado, ó Deus, um dos reis que mais tempo ficou no trono, Pai.
Um dos reis, ó Pai, que viveu uma época de transição, Pai, onde o povo de Judá, o povo do Senhor, não tinha equipamentos, ó Pai, de guerra. E foi no reinado dele, ó Pai, que se desenvolveu tanta tecnologia, Pai. Ó Deus, tanto armamento bélico, Senhor Deus, ó Deus, tanto carruagens, ó Pai. Ó Deus, exército poderoso, homens, ó Pai, de guerra, Senhor, como Uzias foi admirado, ó Pai. Mas, ó Deus, toda essa posição, toda essa ascensão, Pai, o conduziu à queda, Pai. Porque, ó Deus, ele ultrapassou limites, ó Pai, ele achou que poderia fazer o que não lhe competia fazer, Senhor Deus, que era queimar incenso, ó Pai, diante do Senhor, e ele foi envergonhado por isso, Pai. E, ó Deus, pensamos que essa história tem a ver conosco, Pai, tem muito a ver, Deus, porque às vezes, ó Deus, nós nos perdemos, ó Pai, por poucos lugares que chegamos, por pouca posição que alcançamos, ó Deus, por poucas situações, ó Pai, que nós venhamos ser reconhecidos, ó Pai, facilmente abandonamos o Senhor, abandonamos os teus caminhos, ó Deus, a nossa vida de retidão, a nossa vida de devoção, a nossa vida de comprometimento, ó Pai, ela começa a cair no descrédito, ó Pai, nós começamos a esfriar, distanciar, ó Deus, porque há outros valores, o poder está seduzindo, o poder está nos iludindo, ó Pai, como o irmão leu aqui sobre a situação do jovem rico, ó Pai, e fez a pergunta, o que está te afastando de Deus, o que tem sido tesouro na sua vida, e ó Deus, assim é com o poder também. Assim é com a posição, ó Deus. Assim, ó Deus, é com os privilégios, ó Pai, que este mundo muitas vezes nos oferece, ó Pai. As conquistas, ó Pai. O reconhecimento, ó Pai. Deus nos ensina, Senhor, a canalizar tudo isso, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Nos ensina a canalizar tudo isso, ó Deus, para o Teu serviço, Senhor Deus. Para a Tua glória, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai, que vem nos desafiar, Deus. Há uma vida de simplicidade, há uma vida de humildade, uma vida de serviço e de reconhecimento, que ao Senhor pertence toda a honra, todo o poder, toda a glória. Ó Deus, obrigado por esse tempo, Pai. Cuida dos teus filhos, ó Pai, dando uma semana abençoada na tua presença, Pai. Obrigado por este culto, Deus, obrigado pelo teu amor tão grande, Pai. Ó Deus, conduza os teus filhos em paz e em segurança, Pai. Essa é a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, abençoe a todos. Uma boa noite.